décimos. Agora, no Troca de Ideias, direto de Brasília. Agora no Direto de Brasília, mas hoje com a presença, mais uma vez, uma presença do assessor parlamentar Douglas Sandri aqui no estúdio, Lauro Matias Miller. Alguns temas aí para serem abordados hoje, entre eles, Ciro Nogueira oficializado na Casa Civil, recriado o Ministério do Trabalho para acomodar Onyx Lorenzoni, também o relator de medida provisória, deputado Jerônimo Gergen, que comenta a aprovação do documento de transporte eletrônico, mas quem comenta todos esses assuntos é o Douglas Sandri, presente aqui conosco no estúdio. Bom dia, Douglas. Bom dia, gente. Bom dia também ao nosso ouvinte. É sempre um prazer estar aqui em Lajeado, aproveitando o recesso, já que hoje nossas atividades são todas pela internet, enfim, eu posso estar aqui em Lajeado e aqui no estúdio Lauro Matias Miller para trazer as novidades de Brasília. Brasília, o Congresso para, né? Mas a política não para. Então, muitos parlamentares voltam às suas bases, muitos parlamentares estão em roteiro, alguns parlamentares aproveitam para tirar alguns dias de descanso, porque, ao contrário do que muitos pensam, a rotina é bem corrida no dia a dia do Congresso, né? E os parlamentares acabam aproveitando a cada um a sua maneira. Mas a política realmente não para. O governo, como eu mencionei na semana passada, vem fazendo algumas movimentações que enchem a pauta política, né? E a última, a mais impactante, é uma novidade para o governo, é ter trazido para o âmago, né, para a alma do governo, como diz o presidente Bolsonaro, uma figura notadamente ligada ao grupo que o próprio presidente convencionou chamar de o Centrão, né, são os partidos que comandam ou dirigem boa parte do trabalho das casas legislativas, o Senado e a Câmara dos Deputados a nível federal, e que têm correspondências mais fisiológicas do que ideológicas, né? Estão muito mais preocupados com a questão de distribuição de recursos do que eventualmente um debate mais de ideias. O que para muitos não seria um grande problema, mas como o presidente vinha com um discurso de combater isso, trata-se de uma guinada muito grande, numa figura que é central. Hoje foi a nomeação, portanto, através de medida provisória e decreto do senador Ciro Nogueira, ele que criticava Jair Bolsonaro, né, dizendo que ele era fascista, dizendo que elogiando Lula, por outro lado, né, o adversário político do Jair Messias Bolsonaro, elogiando, dizendo que foi o melhor presidente da história, enfim. Por isso é uma grande virada, né, já na reta final do mandato, o que causa muitos questionamentos da ala mais ideológica do partido, do governo de Jair Messias Bolsonaro, dos partidários de Jair Messias Bolsonaro, porque não há uma explicação mais clara de por que, neste momento, e não antes, por que essa governabilidade não foi construída anteriormente, enfim. E, ao mesmo tempo, Onyx Lorenzoni, gaúcho, ele que é deputado federal, ele ocupou já vários ministérios, ele começou na Casa Civil, foi trocado de posição, assumiu o Ministério do Desenvolvimento, voltou para perto do presidente Bolsonaro através da Secretaria-Geral do Governo e agora sai da Secretaria-Geral do Governo e é criado um ministério, recriado o Ministério do Trabalho, que é também fonte de grande questionamento de quem defende uma pauta de liberdade econômica do governo federal. Isso porque, historicamente, desde a criação desse ministério por Getúlio Vargas, durante uma ditadura, com a Carta do Lavoro, que é de inspiração fascista, se criou a CLT, e o ministério é um símbolo, né, desse momento político do país e da tomada dos sindicatos pelos partidos políticos, por quem fazia dos sindicatos massa de manobra e impedia as reformas. Por isso que essa sinalização hoje causa grande questionamento sobre essa recriação. Há quem diga que o ministro Paulo Guedes vai retomar essa pasta, porque essa pasta estava no Ministério da Economia e foi separada agora. Vai retomar essa pasta. E há quem diga que daqui alguns meses, quando o ministro Lorenzoni saia para concorrer, ele deve renovar o mandato ou pleitear o governo do Estado ou o Senado Federal. Quando isso acontecer, pode ser que uma figura ligada a essa ala mais fisiológica e que defende um retorno do imposto sindical possa ser alçado dessa condição. Essa é uma grande preocupação, inclusive de muitos aliados de Jair Bolsonaro, de conversas que se tem nos bastidores de Brasília. Acho que é interessante a gente avaliar como é a política, onde em uma campanha adversários se trocam farpas, na campanha seguinte aparecem abraçados na foto.
O Ciro Nogueira, então, portanto, o novo ministro da Casa Civil, apoiou o Fernando Haddad na campanha de 2018. Em 2017, chegou a chamar o presidente Bolsonaro, na época, deputado de fascista. E ambos deixaram para trás as desavenças e, no jargão que o presidente popularmente costuma utilizar, do matrimônio, acho que agora houve um casamento com o Centrão, de fato. E fica representado por isso, né? Uma mudança de rumo muito grande, né? O Ciro Nogueira teve ao lado de todos os presidentes, desde que ele teve ao lado de Lula, teve ao lado de Dilma, teve ao lado de Temer, não tinha estado tão próximo ao lado de Jair Bolsonaro. E agora volta, né? O Centrão, que sempre deu muitas cartas, né? E ok, é preciso se conviver com isso, mas agora trazer para dentro da Casa Civil justamente um governo que dizia fazer diferente, que abominava essa prática, acaba entrando nessa contradição mesmo, né? E Douglas, qual que é a razão de uma aproximação tão forte com o Centrão? Olha, se a gente for analisar os fatos que decorrem daí, se vocês lembrarem, uns dias atrás, houve uma rusga, que inclusive a gente comentou aqui no Direto de Brasília, entre as Forças Armadas e a Câmara dos Deputados através do deputado Arthur Lira, né? Naquela ameaça de não haver eleições. E depois daquilo, logo depois daquilo, o próprio Ciro Nogueira teria, segundo especulações, ficado abismado com esse tipo de solução. Arthur Lira teria ido falar com o Jair Bolsonaro, e isso ficou claro na imprensa nacional do país, e teria dito o seguinte: olha, me convide para perder a eleição, inclusive, se for o caso. Nós vamos estar juntos até o final, mas não me convide para dar um golpe. E a partir disso, as instituições começaram a se mexer, e declarações daqui e dali. Essas coisas foram ficar públicas depois por uma matéria do Estadão, do jornal Estadão, que trouxe essa narrativa total dos fatos que aconteceram. E depois disso que Jair Bolsonaro faz esse movimento em direção à política, e aí Arthur Lira cita: olha, está descartada essa ideia de não ter eleições. Porque, inclusive, o presidente da República deu uma demonstração agora de que ele vai no caminho da articulação política e não mais no caminho de tentar não haver eleições, provocar que não haja eleições. É claro que, no meio disso, o presidente faz declarações insinuando que elas não acontecerão. Não está ao alcance do presidente da República dizer que não vai haver eleições. E eu não acredito também, eu acho que pouca gente acredita que as Forças Armadas de fato farão qualquer coisa no sentido de evitar, porque as Forças Armadas assumiram um papel de jogar em silêncio, né, e trabalhar em silêncio desde o final do regime militar e não avançaram mais sobre qualquer aspecto que se poderia falar em golpe ou coisa assim. Eles não são favoráveis à ruptura institucional em qualquer momento. Não há nenhuma demonstração clara de que as Forças Armadas fariam isso. Bom, brevemente, apenas para citar, o Onyx agora vai, então, para uma nova pasta que foi criada para ele, recriado o Ministério do Trabalho. A recriação do Ministério do Trabalho, parece que o nome ficou Emprego e Previdência, ele assume o INSS, portanto. É engraçado porque ele assume 85% dos recursos do Ministério da Economia, porque a Previdência é muito impactante, é pesado, e aí, curiosamente, ele acaba comandando 85% do orçamento que vinha antes, sendo comandado pelo ministro Paulo Guedes. Para concluir, então, essa participação no Direto de Brasília, hoje aqui direto do estúdio, também o relator da medida provisória, o deputado Jerônimo Gergen, ele comenta a aprovação do documento de transporte eletrônico, isso? Exatamente. O governo fez uma medida provisória instituindo o documento de transporte eletrônico através do Ministério do Ministério da Infraestrutura, do ministro Tarcísio, que tem feito um excelente trabalho. Essa medida visa desburocratizar, né, o transporte de cargas no Brasil, em geral, começa pelo rodoviário, de maneira que, quando se embarca uma carga no caminhão, apenas um documento e emitido de maneira eletrônica será necessário para que se faça esse transporte. Eu pedi aqui uma participação do deputado Jerônimo Gergen, ele que é gaúcho, do PP aqui do Rio Grande do Sul. Ele passa de vez em quando em Lajeado, é uma pessoa que é conhecida aqui da região, dos prefeitos, dos vereadores, dos mais partidários também, de seus apoiadores que ele tem aqui, e ele fez um belo trabalho, ele tem se empenhado bastante nessa questão. Inclusive, depois quem acompanhar na matéria vai poder ver o vídeo, ele está aqui no meio de caminhões, etc. Ele estava no meio de uma agenda justamente participando de alguma atividade desse meio. Prezados amigos, ouvintes da nossa Rádio Independente, os que acompanham também pela rede social, eu sou o deputado federal Jerônimo Gergen, e na semana que passou nós tivemos a aprovação na Câmara, ainda falta no Senado, da medida provisória 1051, que cria o DTE, o Documento de Transporte Eletrônico. Esse documento que vem para revolucionar o transporte de cargas do Brasil. Nós estamos tirando toda a burocracia
do transporte de carga, dando uma redução de custo importante e competitividade ao setor de transporte e melhorando dessa forma a difícil situação da renda dos trabalhadores autônomos, dos caminhoneiros, né, que tem aí, por uma série de razões de abandono ao longo do tempo das políticas públicas, os custos Brasil, inclusive o diesel nesse momento bastante elevado, tendo perdas que lamentavelmente acontecem e que eu até tenho dito, não sei como é que o caminhoneiro aguentou no Brasil até esse momento. Mas pelo menos a parte do Ministério da Infraestrutura está sendo feita. O DTE vai retirar a burocracia e criar um ambiente para melhoria da renda do transportador autônomo. Esse é o objetivo. No Brasil, um caminhão fica parado em torno de 6 horas por frete. Nós queremos reduzir isso, otimizar, fazer com que o caminhão possa rodar, né, e que o autônomo saiba realmente qual é a renda que ele vai oferir ao final do seu transporte. Para ter uma ideia, o nosso telespectador, a rede social, o ouvinte da rádio, né, hoje a divisão do custo do frete... Teve uma queda no corte no final do vídeo, é isso? Do áudio? Então tá, a gente segue daqui. O deputado falava aqui que cada pacote de mercadoria que é transportada custa para cada brasileiro, um pacote simples. Você comprou um livro na internet, comprou um eletrodoméstico na internet, R$3 em burocracia. Então, para cada encomenda, e nós temos desde pequenas encomendas a grandes encomendas. O deputado estava concluindo aqui, teve uma questão técnica do áudio que ele nos enviou por WhatsApp, mas para ver a importância, o tamanho disso, se fala em R$3 bilhões de economia de burocracia que essa medida representa. Então, os transportadores e Lajeado, a gente teve aqui, eu quis trazer essa participação do deputado justamente nessa semana, porque nós passamos no domingo agora pelo dia de São Cristóvão, né, do caminhoneiro, do motorista e do colono agricultor aqui em Lajeado. É sempre um domingo muito marcante, com as buzinas, com a participação de milhares de pessoas, né, naquele grande almoço que existia, que agora a Covid não nos permite, mas eu imagino que no próximo ano deva voltar, se a vacina avançar bem. Mas para trazer a importância disso, né, um setor que precisa muito de desburocratização, e aí está a participação do deputado Jerônimo Gergen, que é quem eu dou os cumprimentos também pela bela articulação política que montou através dessa medida provisória. Tá bem, Douglas. O recesso parlamentar segue até quando? Até segunda-feira, no meu caso, né? Eu já vou para Brasília na segunda-feira, e aí o Direto de Brasília, estarei efetivamente direto de Brasília novamente. As últimas 2 participações foram aqui do estúdio em função do recesso. Na próxima semana é vida normal e os parlamentares já devem estar cada dia mais retornando efetivamente a Brasília, porque tem muitos que não estão indo em função da pandemia, né? Porque tem muitos de grupo de risco, senadores, etc. E o modelo híbrido é o que impera, mas felizmente com a vacinação as coisas estão tornando mais normais novamente. Tá certo, muito obrigada. Assessor parlamentar Douglas Sandri retorna na próxima semana, então, direto de Brasília.